Durante anos, milhões de jovens e crianças ao redor do mundo inteiro acreditaram em uma linda ilusão. A ilusão de que Drake Bell e Josh Peck eram melhores amigos do planeta, assim como eles mostravam na televisão. Dois irmãos inseparáveis, parceiros dentro e fora das câmeras. Era o abraço de irmão mais famoso dos anos 2000. Só que bastou um único casamento e apenas 2 publicações na internet para essa imagem perfeita desmoronar completamente perante os olhos de todo mundo. Do dia para a noite, uma guerra de acusações tomou conta das redes sociais. Notícias no mundo inteiro diziam que eles haviam se tornado inimigos mortais. Alguns fãs diziam que o Josh tinha virado as costas para o passado. Outros diziam que o Drake estava tendo um surto de ciúmes em público. E quanto mais o tempo passava, mais teorias bizarras iam surgindo na internet. Mas o que ninguém sabe é que a verdadeira razão dessa briga nunca foi o casamento em si. Existe um segredo dos bastidores da Nickelodeon, algo que aconteceu muito antes da série estrear e que envolveu um trauma grave, um crime real e um tribunal de justiça. E que quando veio à tona mudou completamente a forma como o mundo enxerga essa briga. E eu vou te contar exatamente o que era esse segredo e qual foi a reação do Josh quando descobriu a verdade. Eu sou a Gabi e hoje a gente vai desenterrar o arquivo real e descobrir tudo o que aconteceu atrás dos bastidores de Drake e Josh. Pra gente conseguir entender a raiz dessa história toda, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Lá pro final dos anos 90 e início dos anos 2000. Naquela época, a Nickelodeon estava revolucionando a televisão infantil. Enquanto outros canais apostavam apenas em desenhos animados, a Nick resolveu apostar tudo em programas de comédia estrelado por adolescentes. E o maior sucesso da época era o The Amanda Show, estrelado pela jovem Amanda Bynes. O programa era um fenômeno absoluto de audiência. E o formato era simples, esquetes de comédia de improviso. Foi exatamente dentro daquela produção que 2 jovens talentos se cruzaram pela primeira vez, Drake Bell e o Josh Peck. Só que a trajetória deles até chegar ali não podia ter sido mais diferente. O Drake já era um veterano da televisão desde pequeno, trabalhava em comerciais de TV desde os 5 anos de idade, fazia pontas em séries famosas, e já demonstrava uma paixão absurda pela música. Ele tocava violão, compunha suas próprias canções e sonhava em ser um astro do rock and roll. Já o Josh Peck tinha uma história de vida um pouquinho mais humilde e profunda. Ele foi criado sozinho pela mãe dele na cidade de Nova York e enfrentava problemas sérios de ansiedade e timidez na infância. E para tentar vencer de vez essa timidez, o Josh começou a fazer apresentações de comédia stand-up em pequenos teatros. Ele tinha um talento natural para o improviso e deixava todo mundo de queixo caído. Quando os dois foram contratados para o elenco de Amanda Show, ninguém imaginava que aquela combinação mudaria a história da TV para sempre. Durante os ensaios do programa, os diretores de cena começaram a reparar um detalhe muito curioso. Toda vez que Drake e o Josh contracenavam juntos na mesma esquete, a cena ficava infinitamente mais engraçada do que o próprio roteiro original. Eles tinham estilos opostos e era justamente aí que morava a magia. O Drake transmitia aquela imagem de garoto popular, descolado, bonito, calmo e todo seguro de si. Já o Josh era o oposto. Ele era expressivo, exagerado, cheio de energia cômica e com um timing de piada impecável. Eles se completavam como uma engrenagem perfeita. A reação do público nos estúdios era tão alta que os produtores começaram a escrever mais e mais cenas focadas apenas nos dois. Foi então que o produtor Dan Schneider olhou para aquilo e teve uma ideia que parecia um risco financeiro gigante na época. E se a gente criasse uma série de comédia inteira focada neles? Criar um programa baseado apenas na sintonia de 2 adolescentes era perigoso na época. Se a química falhasse, o programa seria cancelado em poucas semanas, mas a Nickelodeon resolveu pagar para ver. E no dia 14 de janeiro de 2004, estreava na televisão Drake e Josh. A premissa da série era extremamente simples e genial. 2 adolescentes completamente diferentes descobrem que agora são meio-irmãos porque seus pais resolveram se casar. O Drake seria o galã da escola, guitarrista de uma banda que só queria saber de garotas e fugir dos deveres. E o Josh seria o irmão nerd, inteligente, certinho, viciado em regras, que sempre acabava se dando mal por causa das armações do irmão. O sucesso foi imediato e devastador. Em poucos meses, a série virou a maior audiência da Nickelodeon no mundo inteiro. As crianças voltavam da escola correndo para assistir. E aqui no Brasil, a série virou uma febre sem precedentes. As frases dos episódios viraram bordões na vida real. E os episódios como a Árvore de Natal, a Casa na Árvore ou o Carro do Trepadeira ficaram gravados na memória de uma geração inteira.
E conforme o sucesso foi crescendo, uma grande mentira começou a ser construída pela imprensa e pelos fãs. A ideia de que, como eles pareciam irmãos perfeitos na TV, eles eram melhores amigos e inseparáveis na vida real. O público olhava para o bordão "me abraça, irmão", e acreditava que quando as gravações terminavam no estúdio, o Drake e o Josh iam para a mesma casa, jogavam videogame juntos e frequentavam as mesmas festas. Só que a realidade dos bastidores era assustadoramente diferente dessa ilusão, e a forma como Josh encarava o Drake fora dos estúdios foi o primeiro tijolo colocado na muralha que separou os dois anos mais tarde. Como prometido lá no começo do vídeo, aqui é a primeira grande entrega da nossa investigação. A verdade é que nunca existiu uma briga secreta durante a gravação da série. O que existia era uma grande ilusão alimentada pela própria televisão. Enquanto o público achava que os dois saíam juntos nos finais de semana, a realidade nos bastidores da Nicki era puramente profissional. O Drake e o Josh tinham uma relação de enorme respeito no estúdio. Eles confiavam na capacidade cômica um do outro, eles improvisavam juntos, ajudavam a ajustar os roteiros para as piadas funcionarem diante de uma plateia ao vivo. Mas assim que o diretor gritava "corta" e as luzes se apagavam, cada um ia para o seu próprio mundo. Eles tinham grupos de amigos completamente diferentes, gostos musicais diferentes, rotinas completamente distintas. O Josh era um garoto mais reservado, focado em estudar cinema e em mudar de vida. O Drake estava sempre focado na banda, em composições e em eventos sociais. Eles passavam mais de 12 horas por dia trabalhando no mesmo cenário. E quando o expediente acabava, a última coisa que eles queriam era continuar juntos. Eles eram excelentes colegas de trabalho, mas não eram melhores amigos. Só que para o público infantil dos anos 2000, essa separação entre o ator e o personagem era quase impossível de entender. E quando a série chegou ao fim, em 2007, essa distância natural virou um abismo. Em 2007, a série chegou ao fim no auge absoluto da audiência. Não houve uma grande briga nos bastidores para o fim da série, apenas a vontade de ambos de seguirem novos caminhos. E a partir dali, a vida dos dois tomou rumos radicalmente opostos. O Josh tomou uma decisão drástica para sua saúde e carreira. Ele passou por um processo de reeducação alimentar impressionante, perdeu dezenas de quilos e quis se desvencilhar imediatamente da imagem de menino gordinho e espalhafatoso da TV. Ele queria ser respeitado como um ator adulto em Hollywood. Começou a fazer filmes independentes, dublagem de grandes personagens, como na franquia Era do Gelo, e mais tarde conquistou espaço na internet em séries de grande orçamento. Já o Drake decidiu apostar tudo na grande paixão dele, a música. Ele lançou álbuns, saiu em turnês internacionais e fez um sucesso estrondoso na América Latina, especialmente no México. Sem a rotina diária de gravações da Nickelodeon, aquele contato, que já era estritamente profissional, simplesmente parou de existir. Eles não se ligavam, não se mandavam mensagens, passaram quase 10 anos sem se encontrarem pessoalmente. Para o Josh, isso era algo perfeitamente natural entre pessoas que trabalharam juntas na infância. E para o público que continuava assistindo as reprises todos os dias, a sensação era de que uma história continuava pendente. E foi exatamente essa diferença de expectativa que fez o mundo explodir em junho de 2017. E aqui a gente chega ao ponto central que todo mundo comentou na época. Em junho de 2017, o Josh se casou com a sua namorada, em uma cerimônia linda e intimista lá na Califórnia. Várias celebridades e amigos pessoais do casal estavam presentes, mas quando as fotos oficiais caíram no Instagram, os fãs notaram a ausência mais dolorosa de todas. O Drake não estava lá. A internet começou a especular que ele apenas não tinha sido fotografado. Mas poucas horas depois, o próprio Drake foi até o seu perfil no Twitter e soltou desabafos que destruíram o coração da nossa geração. Ele escreveu, abre aspas, quando você não é convidado para um casamento, a mensagem é clara. E logo em seguida completou, as cores reais foram mostradas hoje. Os laços estão oficialmente cortados. Vou sentir saudades do meu irmão. Não sei se vocês acompanhavam o Twitter naquela época, mas a internet parou e só falava disso. Josh foi massacrado por milhões de pessoas naquela época. As pessoas chamaram ele de falso, de ingrato, de traidor, mas o que ninguém esperava era a resposta fria e realista que o Josh daria meses depois em seu livro de memórias. O Josh explicou que o casamento era um evento pequeno, apenas para familiares e amigos que faziam parte da sua vida real naquele momento. Ele disse, eu e o Drake não nos falamos há quase 10 anos. Como eu iria convidar para o meu casamento alguém com quem eu não tinha contato desde a adolescência? Para o Josh, convidar o Drake seria uma falsidade apenas para agradar os fãs.
Já para o Drake, ser excluído foi a confirmação dolorosa de que a amizade que ele achava que existia nunca existiu de verdade. E ambos tinham razões válidas, mas a internet transformou esse mal-entendido em uma guerra. E, gente, de que lado que vocês ficaram nessa história? Primeiro, vocês conheciam essa história? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de você. Mas enfim, enquanto nessa época a internet estava discutindo por causa de um convite de um casamento. E olha, a vida do Drake estava prestes a entrar em uma espiral de escuridão profunda. Uma espiral que envolveu falência, prisões policiais e uma acusação criminal na justiça americana que fez o mundo inteiro virar as costas para ele. Mas quando todo mundo achava que o Drake era o único culpado pelo seu declínio, o tal segredo de 20 anos atrás veio à tona no documentário Quaitun 7. E a revelação do que o Drake sofreu lá nos bastidores da própria Nickelodeon deixou até mesmo o Josh sem chão. A história do Drake tomou um rumo ainda mais sombrio nos anos seguintes àquela polêmica do casamento. Enquanto o mundo julgava ele apenas por ter exposto a chateação na internet, a vida pessoal e financeira dele estava entrando em uma espécie de queda livre assustadora. Ele declarou falência oficial na justiça americana, acumulou dívidas astronômicas de impostos e teve problemas sérios com a polícia por dirigir sob efeito de substâncias. Mas o verdadeiro fundo do poço da imagem pública dele aconteceu em 2021, quando ele foi preso e indiciado no estado de Ohio por acusações gravíssimas envolvendo uma fã menor de idade. Ele foi acusado de conversas de teor inapropriado na internet e de colocar a jovem em situação de risco em um dos seus shows. O Drake admitiu os erros digitais, se declarou culpado perante o juiz criminal e foi condenado a cumprir 2 anos de liberdade condicional e serviços comunitários. Naquele momento, a internet inteira cancelou ele. Para todo mundo, ele era o único culpado por ter jogado a carreira dele e o legado no lixo. A imagem daquele galã fofo da nossa infância parecia ter sido destruída para sempre. Só que aí, quando todo mundo achava que a história dele se resumia a esse declínio moral, um segredo guardado por 20 anos veio à tona e chocou o planeta inteiro. Em março de 2024, o mundo do entretenimento parou com o lançamento do documentário Quaitun 7, The Dark Side of Kids TV. E a verdade que esteve oculta nos bastidores da Nickelodeon desde os anos 2000 finalmente apareceu. Pela primeira vez em 2 décadas, o Drake revelou ser a vítima anônima de um dos maiores crimes da história do canal. Quando ele tinha apenas 15 anos, durante as gravações de Amanda Show, o Drake sofreu abusos sexuais severos, frequentes e traumáticos por parte do seu preparador de elenco, um homem chamado Brian Peck. O relato do Drake no documentário foi devastador. Ele detalhou o terror psicológico que vivia nos estúdios, precisando tomar remédios para não desmaiar antes de entrar em cena, e tendo que sorrir para as câmeras enquanto por dentro a sua infância estava sendo destruída. O Brian chegou a ser preso em 2003, mas o nome do Drake foi mantido em segredo absoluto pela justiça para proteger a imagem dele. Essa revelação histórica mudou completamente a percepção do público no mundo inteiro. As pessoas começaram a olhar por outra perspectiva que os surtos, o abuso de álcool e as decisões autodestrutivas do Drake eram, na verdade, as cicatrizes dos traumas não curados de uma criança que foi violentada dentro do seu próprio local de trabalho, sem ter recebido o mínimo amparo psicológico adequado do canal. Quando o documentário Quaitun 7 foi exibido, a internet voltou a atacar o Josh, cobrando posicionamentos. Mas a verdade é que o Josh não sabia de nada. O Drake tinha guardado essa dor em segredo de justiça durante 20 anos. Nem os produtores da série sabiam que a criança do caso Brian Peck era o Drake Bell. Assim que assistiu o documentário e soube do horror que o antigo parceiro viveu, o Josh ligou diretamente para o Drake em particular. Eles conversaram longamente por telefone. O Josh ofereceu todo o apoio emocional como adulto. Ele também fez uma declaração pública nas suas redes sociais, prestando solidariedade aos sobreviventes de abusos na TV. O próprio Drake acabou vindo a público defender o Josh dos ataques virtuais, confirmando que o amigo da TV tinha sido extremamente doce e humano com ele. E ali, o ciclo dessa história se fechou de verdade. Não como uma volta da série, nem como os dois fingindo na internet que eram melhores amigos inseparáveis, mas sim com 2 adultos maduros que sobreviveram a uma engrenagem industrial pesada na infância, se respeitando mutuamente e deixando as diferenças do passado em paz. A história de Drake e Josh é a prova definitiva de que nem tudo o que reluz na televisão é perfeito. A química deles na tela era genial, mas a vida real fora das câmeras foi muito mais complexa, dolorosa e cheia de nuances do que qualquer roteiro de comédia da Nickelodeon.
Eles nunca foram inimigos mortais, como a internet dizia, mas também não eram os irmãos idênticos da ficção. Eles foram dois jovens talentosos que marcaram uma geração inteira e que hoje seguem suas vidas com dignidade. Bom, e depois de toda essa treta que eu falei aqui pra vocês, de tudo que aconteceu durante e depois dos bastidores, inclusive eles já apareceram juntos em alguns vídeos do YouTube, fizeram algumas parcerias, assim, falando sobre a série, brincando, mostrando que tava realmente tudo bem, ali pregando peças com outras pessoas, é bem legal se vocês quiserem dar uma pesquisada no YouTube. E se vocês têm uma cena favorita da série que marcou muito vocês, ou se vocês principalmente tiveram um irmão muito parecido, me conta se era parecido com o Drake ou com o Josh, ou se vocês eram mais Drake ou mais Josh, que eu vou responder todo mundo aqui nos comentários. Ah, e se você não é inscrito, por favor, clica aqui no se inscrever, ajuda muito o canal, eu agradeço de coração. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo arquivo.